Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro dos Números, do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 45. Os exploradores de Canaã. O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zecur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafo; da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode; da tribo de José, na tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Stur, filho de Miguel; da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: Ide pelo Negebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, árvores ou não. Coragem, e trazei-nos dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roob, no caminho de Emate. Subiram ao Negebe e foram a Hebrom, onde se encontravam Aquimã, Sisai e Tolmai, filhos de Enaque. Hebrom fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a este lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e a Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Negebe. Os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Revolta. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite.
Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, introduzir-nos-á nela e nos-la dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo dessa terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste. Mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que por vosso poder tirastes esse povo do meio deles e o disseram aos habitantes dessa terra. Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, marchais diante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: Eu perdoo conforme o teu pedido. Mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum deles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Calebe, porém, que animado de outro espírito, me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Castigo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dir-lhes-á: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, tratar-vos-ei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizíeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias, tantos anos quanto foram esses dias pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse: Eis como hei de tratar esta assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto.
Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por alguma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, sereis derrotada por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará conosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte. A arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Horma.